Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco Felipe Souza, colega e amigo da Lactalis, né, um grande cliente nosso. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado vocês pelo convite. Ouvi um pouco aí das histórias. Eu falo que pro meu time lá que eu sou um bom contador de mentiras. No dia quem faz as coisas são eles. Então vamos ver o que eu consigo contar de mentira aqui hoje. Boa. Vai ser um bate-papo bem legal. Henrique, sócio companheiro de jornada. Meu nome é Daniel Brajon, sou um dos sócios aqui da Build também. E, Felipe, fiz uma colinha aqui. São mais de 20 anos de carreira, né, em dados e tecnologia. Você tem um MBA em transformação digital pelo Mackenzie. Atualmente como IT Senior Manager na Lactalis Group, onde lidera estratégia corporativa de Data Analytics e comercial também. Passou por grandes empresas como Smolan, Johnson Johnson, Reckitt, Monsanto, Unilever, e numa pegada sempre de conectar inteligência de mercado, BI, transformação digital e focar em impacto real para os negócios. Isso aí. Show de bola. Conversa bastante com a nossa missão, né? Falar de impacto. Eu acho que, assim, a gente vai conversar um pouco sobre a minha carreira, mas acho que alguns passos aí no meio fizeram essa transformação para mim, que para mim hoje é um pouco do meu discurso, um pouco que eu levo pro time, para a companhia, que a gente está ali, projeto de TI é enable, né? Não é nada, não é o fim do jogo, né? O Perfeito. Fim do jogo é o quanto que de impacto para o negócio, o quanto que a gente consegue trazer de benefício, e tem dado certo, né? Então, vamos que vamos. Isso é um grande diferencial, né? Muita gente encara a tecnologia como destino e na verdade, para nós aqui sempre foi um meio. Eu acho que até do ponto de vista de investimento, né? A gente investe muito, né, em tecnologia nas empresas e às vezes pensando só em tecnologia por si mesmo, em hype ou em alguma coisa legal que a gente quer fazer. Só que no fim do dia, né, meu trabalho é vender leite, né? Não é projeto de TI. Então, quando eu estava na Unilever, é até interessante porque eu tive um mentor que ele falou isso. Ele falou, cara, o que você vê? O que você vem fazer aqui? Aí você conta a história, né? Não, projeto de TI e tal, blá, blá, muito legal. A tecnologia fala, não, cara, seu trabalho é vender sabão em pó. Seu trabalho é vender Omo. Então, enquanto você estiver ajudando a vender Omo, tá tudo certo. E aí é um pouco do mantra que eu trago aí, porque eu acho que no fim do dia é bastante dinheiro que as empresas colocam em TI e a gente tem que ser responsável por isso. E muitas vezes é um choque de cultura, né? Porque a gente se prepara muito no técnico, na faculdade. Você não aprende muito sobre negócios, sobre business. E aí a gente chega no mercado de trabalho e se depara com uma realidade totalmente diferente, né? Eu acho que isso tem muito a ver com liderança também, né? As pessoas que passam pela nossa vida e como a gente aproveita a experiência dela. Então, na faculdade, você acaba ali aprendendo, né? Engenharia de software, programação e tudo de algoritmos, mais. né? Ainda, né? Na época, inteligência artificial, né? Com coisas bem simples. E aí você chega e numa empresa que, no fim, de novo, é vender produto para o consumidor. Então, eu acho que as pessoas que passam pela nossa carreira têm um impacto importante nisso e como a gente leva isso para frente também, para mim é super importante. Show. E, cara, aproveitando assim, dando uns passinhos para trás, né? Como que você entrou no mundo de tecnologia? Fala um pouquinho desses 20 anos aí. Eu acho que até não é tanto passo para trás, porque eu trabalhei 1 ano como programador, programava em COBOL. Assim, COBOL aí. Uma lenda. Desculpa, mas não curti. 99% das pessoas têm medo de COBOL. Mas eu não sabia, né? Eu não sabia, porque ninguém me avisou. Eu tava no primeiro ano da faculdade, arrumei um estágio no braço financeiro da Honda. A Honda tem um banco, uma seguradora, uma financiadora. E lá eu ficava ali, e aí para mim o trabalho era receber uma especificação, codificava. Recebia uma especificação e codificava. E aí acho que casa um pouco com as coisas que a gente estava falando um pouco antes, que eu me incomodava com isso. Porque para que serve o que eu estou fazendo, cara? Eu vim aqui, eu faço um trabalho, passo para frente, né? Passo para produção, o estagiário faz besteira, fiz besteira. Como todo bom estagiário que está começando, parei todas as concessionárias do Brasil por meia hora de fazer financiamento, por um errinho, a gente aprende. Mas eu acho que isso me deu um estalo, e aí eu consegui entrar no programa de estágio da Unilever. Foi aí que eu comecei a trabalhar com dados, né? Ainda
BIzão old school, não tinha muito ainda toda essa parte de dados, ainda era um pouco patinho feio, muito relatório operacional. Mas acho que aí eu fiquei 7 anos na Unilever, foi uma grande escola de governança, de organização, de como uma empresa grande consegue tocar uma área de tecnologia de maneira bem consistente, né, e bem alinhada do negócio. Cara, e aí eu fiquei algum tempo lá, tive experiências diversas, fiz projeto de RH, fui morar 1 ano na Colômbia, pela Unilever. Foi uma experiência interessante, pessoal e profissionalmente, que eu fui fazer uma coisa nada a ver. Eu fui ser BP de IT para finanças. Então, cara, não conheço nada, mas consegui fazer um bom trabalho lá. E pessoalmente também foi complicado, porque eu sou muito apegado à minha família. Então, cara, ficar 1 ano longe, puta oportunidade legal de você ter uma experiência internacional no currículo, mas ao mesmo tempo pesava, né? Eu brinco que eu vi o Corinthians ser campeão pelo Skype ainda. A gente estava falando do Skype agora há pouco, porque não tinha YouTube, não tinha Cazé TV, não tinha nada. Então, era a minha família com o computador virado para a tela da Globo e eu assistindo na minha casa lá. Então, foi bem legal. E aí, cara, experiência diversa, né? Depois, isso me capacitou a conseguir falar que eu conseguiria montar uma governança de dados e montar uma área de dados. E aí fui na Monsanto. As minhas experiências, elas têm pontos marcantes, né? Na Monsanto foi o primeiro lugar que eu fui começar um projeto do zero, né? O Unilever era um grande gigante com muita coisa já desenvolvida. Você meio que fazia um pouco de enhancement ali, nunca teve que desenhar nada do zero. E na Monsanto foi o primeiro lugar que eu consegui pegar algo do zero e transformar num produto de dados, num programa de dados. Não consegui terminar o projeto porque lá não tinha muita oportunidade. O mercado agro é um mercado, para mim, um pouco complicado, né, na época. 2 ciclos de venda só, as coisas acontecendo meio devagar e eu já estava com um pouco de acelero, assim. Então, foi isso. Aí eu recebi o convite de um amigo de ir para a Rect. E aí na Rect foi que a minha vida meio mudou completamente, né? Por vários sentidos, né? Time pequeno, eu e uma pessoa... Fazia desenvolvimento, inovação, suporte. E nos 6 anos que eu fiquei lá, foi assim, eu falo que é o projeto da minha vida, porque para mim, depois disso, eu entendi o quanto é legal você deixar um legado nas empresas. Então, até hoje, as pessoas e a plataforma de dados que a gente construiu, né, ainda é referência. Então, eu cruzo com pessoas... que eram da Rect ou que foram da Rect pelo mercado e, porra, você que fez o panorama, tal, pô, é animal. Então, é bem gratificante. Eu acho que, para mim, o dinheiro é importante, né? Obviamente, a gente trabalha para conseguir dar uma condição de vida legal para a gente, para nossa família. Mas a questão do legado, para mim, pegou bastante. Então, é uma coisa que eu tenho bastante orgulho, né? Sair de um negócio que era embrionário para um negócio que é transformador, é animal. E até um contraponto com o que você trouxe no começo, né? De você estar programando lá em COBOL e não entender muito bem o propósito, o que eu estou entregando, qual é o impacto no cliente final, o que isso muda na vida da empresa. E daí, nessa experiência, você, acho que, pelo que eu estou entendendo, você conseguiu dar essa vislumbrada de, olha, o que eu estou fazendo realmente é um grande diferencial, está mudando a vida de pessoas, da empresa, do negócio. E assim, mudou porque tem bastante gente, inclusive espalhada pelo mundo, que caminhou comigo nessa jornada aí, que se deu bem como time, né? Então, pô, tem amigos meus que estão agora, são diretores de dados, tem amigos meus que estão morando fora, trabalhando com dados, de uma coisa que, no fim do dia, eu que comecei ali, patinho feio, e a gente estava falando do impacto no negócio, né? E liderança. Tem uma pessoa marcante na minha vida que foi um diretor que, cara, ele é um cara super duro, né? Super agressivo, né? No speech. Não era brasileiro, era um cara paquistanês. Caramba. Essa é outra experiência muito legal que eu tive na Rede, de lidar com pessoas do mundo inteiro. Mas hoje a gente até conversa, as pessoas que estavam em volta desse líder, elas conversam quanto esse cara impactou dali pra frente na nossa carreira, né? Porque é aí que veio o estalo de, cara, eu preciso fazer isso para vender mais, vende. Eu preciso fazer isso não porque eu gosto de Power BI, ou porque eu gosto de GCP, ou porque eu gosto, enfim, de uma plataforma ou outra.
E é isso que deu realmente o tom dali para frente. E puta, fiquei lá, aí assumi uma outra área global, né? O programa do Brasil foi muito reconhecido, a gente assumiu várias brigas. Então, outra coisa legal que eu acho que eu sempre trago para mim, e eu sempre vou trazer na conversa sobre liderança, é o quanto ter alguém que compra suas maluquices vale a pena, né? Porque a gente estava conversando um dia, empresa global, a gente tinha que seguir. Não tava dando certo, cara, vamos quebrar com esses caras e vamos fazer aqui, vamos go crazy e fazer o nosso programa de dados aqui. A gente foi, né, comprou coisa no Azure ali com cartão de crédito, umas maluquices. E aí no fim deu certo e eu fui... O meu trabalho foi levar isso pro global. Então eu fiquei 1 ano e meio aqui do Brasil, tocando uma área global de dados com 5 indianos. Então, né, gerenciando a galera, fazendo projeto na Europa, com recurso na Índia, aqui do Brasil, então minha vida também ficou um pouco maluca. Pré-pandemia, então, pré-pandemia, então eu tinha uns horários malucos de, acordava para fazer call 3 horas da manhã, só que, cara, 4 horas da tarde eu tava na quadra de tênis. Então foi uma experiência bem interessante. E aí, cara, eu decidi fazer uma coisa meio mudar. Eu fui para Johnson, só que eu saí de TI. Eu fui montar uma área de inteligência comercial no braço da MedTech da Johnson & Johnson, que vende produtos ortopédicos e de cirurgia. Não é ali o Johnson Baby que a gente vê, então é uma maluquice. Porque, vamos fazer visita em campo, vamos, centro cirúrgico. Então foi muito bacana e às vezes não tão bacana, porque você assistir uma cirurgia ali não é uma coisa que a gente está acostumado no dia a dia. Mas chegava a assistir a cirurgia. Assisti, cara, a cirurgia mais impactante que eu assisti foi uma cirurgia de joelho, assim, que é prótese Abriu de joelho. Cara, eu não aguentei. É mesmo? Não, eu pedi pra sair porque... Ia dar ruim. O próprio representante chegou e falou, cara, se você não tiver, você me fala e você me espera lá fora e tal. Eu falei, não, pode deixar, tá comigo. Tal. Mas isso era pra ver a máquina funcionando? Para ver a máquina, o processo, né? Porque, na verdade, como eu entregava inteligência comercial pro cara, o comercial do cara era ali. Então, ele vê o cirurgião usando os produtos e meio que ele fazendo o negócio ali com o cara na hora. Porque, tá vendo? Essa sutura aqui, sutura melhor. Então, se você comprar... Então, pra gente, o ambiente médico é um ambiente de cuidado, mas para os caras é um ambiente comercial. Também, né? Obviamente que o paciente é o que importa, mas ali é onde ele consegue explicar pros doutores por que o produto que a gente está vendendo era melhor. Então, para eu entender também a rotina do cara e conseguir fornecer ferramenta melhor para ele. É um lugar que não tem internet, então como é que você dá um SFA pro cara? Que ele precisa registrar a visita dele é ali. Né? Eu não tô no ponto de venda, onde, bonitinho, tudo legal. Então... Aí foi bem enriquecedor, vou dizer assim, a experiência. E aí eu fiquei lá um ano e meio e depois decidi fazer outra coisa maluca, que é sair da indústria e ir para a área de serviço. Fui trabalhar numa agência de trade marketing, que hoje é uma agência global, que chama Smola, para estruturar de novo uma área de dados e tecnologia lá. Aí que eu aprendi sobre o mundo do trade. Bem legal também, bem maluco, mas o outro lado, né? Eu nunca tinha entrado sempre trabalhei na indústria, nunca fui de consultoria, nunca trabalhei em serviços, então para mim estar do outro lado da moeda também foi bem bacana. E aí eu recebi o convite da Cloud de ir para Lactalis, de construir também uma área de dados lá do zero, né? Então, experiências diversas, indústrias diversas, mas do meio para frente ali sempre pensando em como eu podia agregar para o negócio, como eu podia fazer com que as pessoas conseguissem trabalhar melhor, mais produtivas, de ver valor no trabalho delas, né? Acho que isso foi bem legal. Tenho um pouquinho de orgulho das coisas que eu fiz. Bela jornada. Parabéns. Cara. Valeu. E tá começando ainda, tem muita coisa pela frente. Cara... a cara parece que, né, rodou de Pegamuxo muito tempo, muitas horas de voo, mas acho que ainda tem bastante coisa. Eu não tenho 40 anos ainda, né? Tenho 38 anos, vou fazer 39, então acho que tem bastante lenha para queimar, bastante projeto para entregar.
E, Felipe, assim, acho que uma parte legal vai ser entrar um pouco nos desafios da Lactalis. Até curiosidade, Lactalis, Lactalis, Eu tanto ainda faz. não descobri. Depende um grande mistério no mercado. Os franceses falam Lactalis. Lactalis, Se eu não estou enganado. Mas enfim, mas acho que antes de entrar nos desafios atuais, pensando um pouco na perspectiva de tantas empresas diferentes, segmentos diferentes, né, atuações diferentes, e muito do seu currículo, entre aspas, está atrelado a impacto, transformação digital. Como você interpreta isso tendo passado por tantos contextos diferentes? Assim, o que é transformação digital para você? Como que você viu isso no mercado? Eu acho que tem que estar sempre ligado ao contexto atual da empresa, né? Então, cara, você volta para a Unilever, que é uma empresa, né, centenária no mundo todo, super estruturada, com uma área de TI estruturada, né, que coisas que a gente está falando agora sobre governança, já fazia muito tempo atrás. O desafio de transformação ele já é um pouco mais avançado, né? Os caras têm um baita de um hub de dados lá, animal, com muita coisa avançada. E aí você corta para a Lactalis, que tem 10 anos no Brasil. É uma empresa ainda com desafios bem operacionais. Então, eu acho que a gente ouve o conceito de transformação digital no mercado, a gente acaba pensando em muita coisa meio danada, assim, né? Pô, eu vou botar robô em geral, eu vou botar gente inteligente, AI em tudo, e vai ficar tudo automatizado, tudo bonitinho, né? Rede social, social listening, todas essas palavras bonitas que a gente escuta no mercado, mas acho que tem a ver um pouco com o contexto, né? Eu passei por um programa de transformação digital muito pesado na Rect, com estrutura mesmo, né? De pessoas, tirando as pessoas do negócio, trazendo as pessoas do mercado para criar uma estrutura digital com diretor, com gerente, com consultoria. Então, um investimento muito pesado, e que no fim deu resultado, porque os mercados estavam fazendo coisas muito separadas e jogando muita grana fora. Então, coisas bestas como, cara, não rodar campanha no Facebook e no Instagram de meia-noite às 6. Saving de X bilhões de euros. Então, acho que para mim o contexto da transformação ele tem que estar muito atrelado ao contexto e ao momento da própria empresa e do negócio, né? A gente viu um boom aí de tech digital na pandemia. Vão todo mundo ficar trabalhando em casa, todo mundo vai virar dev, arrasta para cima para virar dev em 3 meses, e a gente está vendo o mercado retroceder um pouco e ajustar, né? Porque, de novo, no fim do dia, as empresas não são empresas de tecnologia, as empresas são empresas que vendem produtos e serviços e usam aquilo como uma ferramenta, um enabler, né? Então, acho que para mim, talvez algumas empresas tenham perdido a mão de desentender o contexto do negócio versus o contexto do investimento. E agora as coisas estão tomando meio um rumo mais natural, né? Cara, beleza, nosso produto não é vender tecnologia, o nosso produto é vender água, café. Então, como a gente consegue adequar esse contexto para o contexto do negócio? Isso que eu ia perguntar, você acha que cada projeto de transformação digital, ele é meio que único para cada empresa, né? Depende muito do momento, da maturidade, de quão avançada a empresa está nesse sentido. Porque às vezes eu sinto que o hype toma muita conta da narrativa, do mercado, e tem muitas empresas que dão até um passo maior do que a perna. Um exemplo disso, quando surgiu aquela febre do modelo Spotify, muitas empresas, cara, vamos implantar isso amanhã. E não, a realidade não é essa. A gente precisa, antes, fazer o arroz com feijão aqui muito bem feito, trabalhar bem, agilidade, para depois, quando a gente chegar no nível de maturidade, conseguir implantar um certo grau de governança desse ágil. Isso faz sentido também para a transformação digital. Eu acho que faz todo, porque uma coisa que eu penso e que eu vejo é que, primeiro, que acho que ainda tem muito valor no arroz com feijão, principalmente num país como o Brasil, né? Que, cara, a gente é um continente. Então, a gente está aqui em São Paulo, cidade super desenvolvida e tal, mas a gente tem, do outro lado, um interior do Sul que tem mercado, que tem gente consumindo, né? No Nordeste, que tem gente consumindo e que não está tão atrelada a essa questão da tecnologia.
né? Os hypes, para mim, é o que a gente tem que tomar mais cuidado, né? O próprio ágil em si está sendo questionado, né? Cara, o Scrum Master resolve todos os problemas do mundo. É só botar um Scrum Master, agilista. um agilista que, cara, nossa vida vai mudar. Pô, isso já de 3, 4 anos para trás já mudou completamente, né? O modelo Spotify. Hoje ninguém fala muito mais disso na velocidade ou na magnitude que se falava quando veio. Exato. Cara, serviu para o negócio dos caras e poderia servir para muitos outros negócios, mas não serve para todos os negócios. Não tem bala de prata. Perfeito. Não é um copiar e colar que vai resolver a vida da minha empresa. E aí eu acho que teve muita gente que tentou capitalizar pessoalmente na carreira, né, e no seu plano de desenvolvimento com isso, e pelo hype acabou entrando e não dando muito certo. Hoje, por exemplo, eu estou num contexto em que a gente nem atua com ágil simplesinho ali, em squads. As pessoas ainda não entendem que pequenos grupos de trabalho, que errar rápido, errar barato, ainda é uma coisa que está muito distante, né? Quando você vê que isso aí a galera vem discutindo há sei lá quanto tempo. Então, para mim, eu acho que o principal ponto é fugir do hype, né? Entender um pouco o quanto que aquele hype faz sentido, de novo, para o teu momento, para o teu negócio e para as tuas pessoas. Porque eu acho que a gente considera pouco quanto as pessoas estão preparadas realmente para essa transformação. A liderança pode estar ou não estar, a empresa pode ter grana, pode não ter, mas eu vou colocar isso, as pessoas vão conseguir operar, elas estão preparadas para assumir esse desafio, né? Porque no fim do dia você depende de todo mundo, né? Você depende de pessoas. E para qualquer coisa, né? O principal desafio dos meus programas de dados e dos projetos que eu implementei é cultura, cara. Cara, fazer projeto de dados, todo mundo faz, né? A tecnologia está aí, dá trabalho, custa grana e tal, mas no fim do dia você consegue sair com ETL, com dashboard ou com um produto digital. Mas as pessoas que vão consumir esse produto digital, esse produto de dados, elas estão prontas ou elas conseguem entender que aquilo tem valor? Não sei. Eu acho que o change management aí, humano, para mim, ele ainda é subestimado nessas questões. E acho que até o próprio mercado tem que ser levado em consideração, né? A gente está falando do setor agro, agora há pouco, e é outro grau de maturidade, é outra realidade que é encontrada lá do senhorzinho que tira leite da vaca, que entrega para a cooperativa. Então, é muito diferente, né? São vários Brasis, né? Do Brasilzão que a gente tem. Eu tenho um lugar que não tem internet. E aí a pessoa tá ali, não tem internet. O cara, ele assiste TV e ouve rádio. Antena. Na antena. Então, como é que você vai chegar explicar para um cara desse que eu vou chegar e vou fazer uma automação industrial ali nas 4, 5 vaquinhas que ele tá tirando leite ali como subsistência, né? Como um negócio dele. Então, acho que, né, o próprio agro mais pesado, né, esse que a gente vê da soja, do milho e tal, cara, aqui no Brasil você tem, Mato Grosso, você tem gente que tem agricultura de precisão, o cara usa drone, o cara usa predição, o cara tem um monte de coisa, né? Tem plantadeira que consegue entender como o solo é e botar a semente na profundidade certa. E aí você tem o cara que está lá semeando com a mão. Então, até o contexto do mercado e do país importa. A gente não está nos Estados Unidos, né? Então, apesar do tamanho continental ser parecido, né, a gente ainda é um país de desenvolvimento. Cara, assim, é bem legal e acaba sendo bastante que a gente conversa, né? Quando a gente fala sobre maturidade, momentos, e a gente costuma, talvez um jeito bem simples da gente entender transformação digital para a gente é o ganho de valor estratégico da tecnologia, né? Então, tradicionalmente, a TI nasce com os meninos da TI, né? O pessoal que formata computador, instala Office, aí começa a entrar na questão dos grandes sistemas, preciso colocar um RP, né? Preciso colocar um CRM, daí começa a colocar os grandes sistemas estruturantes, depois entra na parte de servidores, cloud, infra, e aí você tem um ganho, né? Assim, são diferentes momentos, mas é um ganho de maturidade e um ganho de entendimento sobre o valor estratégico da tecnologia para o negócio, né? E, basicamente, para a gente, transformação digital é isso. E eu acho que é super importante entender que o Brasil tem diferentes momentos. E não adianta você pegar algo que estaria lá na fase, lá na frente do joguinho, né? E querer trazer para cá, né? Então, acho que muito dos erros acabam sendo esses, né? Assim, de você querer atropelar processos, pegar alguma coisa que está muito lá na frente e tentar trazer para a realidade. E muito
E acho que talvez um dos maiores desafios seja a cultura, né? Porque quando a gente fala sobre como que o negócio entende a área de tecnologia, isso é cultura. E não é o negócio, assim, o que é um negócio abstrato? São pessoas. Como que as pessoas enxergam a área de TI, né? Até se você for pensar, né? A gente fez um projeto esse ano que, se você pensar do ponto de vista tecnológico, né? Ele é relativamente simples, porque é um aplicativo de captura de uma informação na loja. Sim. Né? Mas, para o nosso contexto, ele foi muito transformacional em vários aspectos. Né? A Build ajudou a gente a trazer... Foi um dos primeiros projetos que a gente rodou no modo ágil. Sim. Né? Com squads, com entregas incrementais. Rápido, então, né? E foi uma 3 coisa... meses. A gente entregou um produto funcional, escalável em 3 meses. Né? Mas aí, se você leva talvez para um outro cliente que vocês tenham, que já está muito mais avançado, você fala, cara, isso nem é um case para mim, né? Então, eu acho que para mim é muito isso. E mexe, né, mexeu com a cultura. Porque a gente teve que fazer com que as pessoas entendessem que você não vai assinar um negócio e eu vou te entregar daqui a 4 meses. Eu vou te entregar um negócio em 1 semana, vou te entregar um negócio em 2 semanas, vou te entregar um negócio e o produto final você vai ver lá na frente, né? A gente está acostumado a fazer projetões de SAP, né? Você falou, né, da questão da evolução. A gente está no projetão de SAP que demora 6 meses. E aí vai design, build, teste, cutover, go live. E tá curto 6 meses, porque pro mercado, projeto SAP, às vezes são 2, 3, 4 anos. Né? A gente tá nessa, e aí você traz um projeto, né, de um aplicativo que não está atrelado ao mundo, esse mundo ERP, onde você vai entregar um negócio ágil, em 2 semanas um MVP. O que é MVP? Então, acho que vocês ajudaram a gente, inclusive, a trazer um pouco dessa mudança cultural. É a experimentação, né, que a gente fala. Né? Isso que eu ia comentar. Se eu não estou enganado, eu posso estar falando besteira, mas houve algum momento ali de grande aprendizado nesse projeto em específico, que era o momento do escaneamento, né? Então, para a gente identificar o produto antes, estava demorando ali cerca de 5 minutos. O time teve uma grande sacada ali de como fazer esse escaneamento de uma forma diferente e passou a selecionar o produto, escanear o produto em 30 segundos. Então, olha o ganho. Se isso aí fosse um escopo fechado... ia ser definido dessa forma. O projeto ia entrar em produção dessa forma. E lá na frente, depois de meses, talvez anos, a gente ia descobrir que daria para fazer de uma forma melhor, diferente. Então, olha quanto, né, a gente economiza nesse sentido, de poder antecipar uma melhoria. E eu acho que 2 pontos aí. Primeiro, o que é entregue? Entreguei. Tá aqui, tá funcionando. Mas, né, ao teu ponto... Fazendo dessa forma, eu entreguei do mesmo jeito com um valor muito maior, né? Sim. Porque hoje, de novo, né, a briga é por produtividade. Então, eu tenho as pessoas na loja, eu preciso que elas sejam o mais produtivas possível. Porque isso é custo. Né? Eu preciso cobrir mais lojas com menos pessoas. Então, essas sacadas, quando você está no movimento ou no projeto que tem abertura para fazer experimentação, test and learn e tudo mais... Cara, é fundamental, né? Mas, de novo, para a gente colocar isso na cabeça das pessoas é muito difícil. É uma coisa que é cíclica e a gente precisa estar sempre ali, pessoas. Sim. E, Felipe, cara, um negócio que eu acho muito legal é que a gente tem uma missão muito forte de mostrar para o mercado que ágil não é bagunça, né? Então, assim, eu acho que o jeito mais simples de ilustrar isso E a gente usa muito essa ilustração, acaba sendo muito versátil a ilustração de subir uma montanha, né? Escalar uma montanha. Dá pra usar em vários contextos diferentes. Mas assim, imagina que você vai escalar uma montanha. E você fala assim, eu vou querer chegar lá, né? O escopo fechado, ainda mais quando a gente fala de inovação, é o quê? Eu vou tentar traçar todo o trajeto antes. Então, assim, não é só eu quero chegar lá. É assim, eu vou virar aqui, depois vai ter uma pedra, e daí eu vou subir, e depois vai ter um tronco, e daí eu viro pra direita, viro pra esquerda, e eu começo o projeto achando que eu sei exatamente o caminho que eu vou percorrer até chegar lá, né? A agilidade, a gente acredita que acaba sendo muito mais sensata, que ela parte da premissa que, assim, eu não sei
sei tudo que vai acontecer, né? E vai ter muitos aprendizados. Vai ter pedra no meio do caminho que eu não sei que estava lá. Vai ter tronco, a gente vai derrapar em algum lugar. A pedra mudou de lugar. A pedra mudou de lugar. Mas o projeto começa com um destino definido, né? Então, assim, o destino é, eu quero chegar lá em 3 meses. O que significa chegar lá? Entregar um aplicativo que vai digitalizar a rotina do vendedor na coleta de preço e verificação. Tá, cara, eu sei onde que eu quero chegar. Eu tenho 3 meses para chegar. E aí a gente vai descobrindo o caminho, né? A gente tem uma visão, ó, eu acho que é mais ou menos por aqui, né? A gente quer chegar lá em 3 meses. Mas a gente não perde a visão do resultado final, do que é o entregável. E aí que entra o compromisso. Cara, assim, aquilo não é negociável. Em 3 meses a gente precisa ter um produto funcional para resolver essas dores aqui. Agora a gente tem 6 sprints para fazer, uma precisa ser homologação, cara, e engenharia reversa. Então, assim, qual é a melhor entrega possível que a gente consegue fazer com o time que está alocado para resolver esse problema, né? Então, eu acho que isso é importante o mercado entender, né? Assim, não é bagunça, não é assim, eu vou descobrir o que eu vou fazer, né? Não é assim. Né? Vira bagunça quando você não tem visão. Isso. E aí você fala, eu quero Não chegar em algum lugar. É. Eu vou viajar. Você vai para onde? Não sei, eu vou pegar o avião, vou sair em algum lugar. Então, eu acho que quando você não tem essa questão de eu quero chegar em cima da montanha, eu quero entregar isso, e aí você bota o ágil em cima, que já é, né, em teoria, uma coisa um pouco mais flexível e descentralizada, e até caótica. Aí perdeu a mão, aí você perde a mão. Quando você traça esse destino, e aí o importante de novo é ser um destino que não é um destino, não quero subir o Himalaia de uma vez. Eu vou subir aqui o pico o próximo degrau, né? Vou subir ali a pedra de Atibaia, sei lá, entendeu? Que é uma coisa um pouco mais tangível, né? Tem já que é ser, difícil. Tem que ser, já é difícil. Eu quase morri, eu já fiz uma vez também, cara. Quase passei mal, tava um calor desgraçado, a gente não levou água, tava no sítio, vamos subir, vamos tudo. Papo de bêbado, é sem difícil. água. É pertinho, dá pra ver dali. Cara, umas 4 horas subida, né? A gente teve que pedir água pra galera no meio, foi um caos. Mas de novo, né? O projeto ali falhou. A gente teve que ajustar a rota no meio. Mas conseguiram. Conseguimos, vivos todos. Tá aqui pra contar a Tá aqui história. pra contar, meus amigos também, minha esposa também, tá tudo bem. Mas pra mim é isso. Se você coloca um modelo ágil em cima de uma coisa que você não tem visão, vira bagunça. Quando você sabe, pelo menos minimamente, onde você quer chegar ou os estágios que você quer chegar, acho que funciona bem, né? E um negócio que a gente até comentou um pouco da questão do modelo Spotify e tudo mais, eu acho que o modelo ágil ele tem que estar de novo atrelado ao modelo da empresa. Não adianta você vir com... Tá aqui, ó. Tem um playbook de mercado, né? Cara, não funciona. Sim. A gente tem que ser... tem que ter um fit com a cultura e flexibilidade. E eu acho que funciona bem. E no fim, acho que foi isso que o mercado errou, né? Quando a gente fala de agilidade, né? E a gente comenta, né? Você fazer esse processo, ele é muito complexo, porque são ajustes finos e se você erra a mão em alguma coisa, a chance de dar ruim é muito grande, né? Então, a agilidade foi isso também. Se você não tem o mínimo de governança, de controle, vira bagunça e aí você gasta 6 meses de trabalho e você nem sabe o que foi entregue. Agora, existe o extremo da agilidade que a galera conseguiu burocratizar um modelo que foi feito para ser simples, né? Aí você tinha os agilistas, os Scrum Masters, que os caras são os xiitas do ágil, né? A quantidade de stand-up meetings e daily que foram desnecessárias só porque tinha que seguir, não, tem que fazer sprint review, tem que fazer retrospective, tem que fazer. Você ficar meia hora inventando assunto só para fazer reunião. E umas ninharias que você fica brigando, né, cara, assim, então você achar o equilíbrio disso, né, de como que você consegue pegar uma metodologia que pode ser A ou B, né, os dois extremos, e onde você acha o equilíbrio, como que você ajusta isso pro contexto da empresa, né, entendendo a cultura da empresa, é muito complexo, né, e daí eu acho que é legal, né, ter esse feedback, acaba sendo muito gratificante pra gente, porque a gente enxerga, Felipe, que hoje a Build, muito do nosso propósito está focado em empresas que estão com esse nível de maturidade um pouco menor, né, de inovação. E quando a gente coloca um squad nosso, a gente fala, cara, não é um squad, assim, a gente está literalmente colocando uma alavanca para mostrar como que dá para ser feito inovação, né? Então, quando a gente coloca um time nosso, né, cara, a gente está colocando
múltiplos papéis que às vezes a empresa nem tem naturalidade. Então, assim, o que é um PM, o que é um PO, o que um UX vai fazer, o que é Discovery, né? Como que a gente vai fazer mapeamento. Aí tem um monte de processos, um monte de metodologias, tem rituais que precisam ser seguidos. Então, assim, é literalmente uma máquina muito complexa ali para a gente conseguir fazer um entregável. E é experimentação, né? Assim, a gente mostra que funciona, assim, né? Acaba ficando muito real para a empresa. É um grande atalho, né? Porque, cara, desenvolver isso internamente do zero é muito complexo, né? Eu acho que a gente, como líder na indústria, tem que ter um pouco de sensibilidade e desapego de falar, cara, eu não sei de tudo. Tem um monte de gente no mercado fazendo coisa muito boa. Então, é desapegar um pouco das coisas que você sabe e receber os parceiros de coração aberto. E, cara, pô, eu acredito que isso vai dar certo, vamos fazer, né? A gente está fazendo um movimento agora também com vocês, que é uma coisa que nunca foi feita na empresa. A gente parou o projeto, falou, não, a gente vai parar e fazer um discovery. Não, calma aí, velho. O que você vai entregar no o que é discovery? Qual que é o sistema que você vai me entregar? Não vou entregar sistema, eu vou te entregar uma recomendação. Legal. Essa é uma coisa que nunca foi feita na empresa. A empresa está acostumada a projeto. Eu assumi a área, né, logo quando a gente tomou essa decisão. E agora a gente está vendo que está sendo muito acertada, porque a gente, pela primeira vez em 10 anos de companhia, a gente vai ter um caminho. A gente vai ter um roadmap. Eu vou conseguir me comprometer com uma estratégia de longo prazo, aquela parada da montanha, né? No, cara, eu quero chegar aqui. E como eu vou chegar? Pô, aí a gente vai descobrir no meio do caminho. Então, eu acho que a gente, como líder de tecnologia nas indústrias, a gente tem que abrir um pouco a cabeça e receber um pouco esse feedback, essa expertise que os parceiros trazem para a gente. De novo, fazendo uma aderência ali com o negócio, não tentar enfiar um quadrado num círculo. E usar da melhor forma isso como alavanca de entrega. E a ilustração da montanha é muito legal. A Discovery, no fim, ela... Qual que é a iniciativa, assim? A gente quer escalar essa montanha, a gente nem tem certeza aonde que a gente quer chegar. E eu preciso entender, assim, aonde que dá para chegar. Eu não sei se é uma montanha. E como que é essa montanha, né? Eu não sei se é uma montanha. Pode ser um vulcão. Pode ser um vulcão. Pode ser um vale. Pode ser que a montanha tem um buraco ali no meio, né? A gente não sabe. E eu acho que a tua analogia é perfeita com relação ao Discovery. Porque eu quero fazer alguma coisa, eu tenho 1 bilhão de coisas para fazer, mas eu não sei. Sim. Eu não sei qual que é o destino. E esse movimento do Discovery, pra gente, né, como colocar na cabeça do negócio, né, da galera que está acostumada a investir e ter o sisteminha lá bonitinho, também é difícil, né? Como assim, cara? Você vai ficar 6 meses, vai gastar uma grana para não me entregar nada. Não, eu vou te entregar alguma coisa. E no fim, o entregável pessoal, a montanha é essa, a topografia é essa, tem riscos climáticos, né? Dá para ter tempestade, a temperatura flutua então, tem essas pedras, dá para a gente chegar aqui ou aqui ou aqui, né? Então as possibilidades de onde a gente pode chegar e possíveis caminhos. Eu acho que o papel da Discovery muitas vezes não é definir o caminho, né? Não. É assim, são possíveis caminhos. Pode né? ser uma lista de prioridades, né? Por exemplo, entrega de valor. Você tem vários caminhos e aí é nosso papel trazer isso com a visão de tecnologia, porque é importante, e agregado ao que a estratégia que o negócio quer tomar, a direção que o negócio quer tomar. Não adianta nada eu vou lá enfiar um aplicativo de AI que o cara faz tudo automático e a empresa não tem CRM. E o vendedor não consegue entrar com pedido no celular dele porque o aplicativo trava. Então... essa montanha tem que... Se é uma montanha ou se não é uma montanha, é o que a gente tem que agora absorver e ver como vai fazer. Bem legal. Cara, falando da Lactalis, apresenta um pouco pra gente assim, o que é a empresa. Cara, é um bom ponto, porque até quando eu recebia o contato da empresa, eu não fazia a menor ideia quem é a Lactalis, né? E é uma estratégia da empresa, né? A estratégia não é investir em comunicação, branding corporativo. A Lactalis é a maior empresa de lácteos no mundo. A gente é um business de 30 bilhões de euros de revenue. Não é um negócio pequeno. Mas é uma empresa de dono. É uma empresa de dono, está na 3ª geração,
começou lá com o seu Besnier fazendo Camembert. E aí se tornou um pouco desse meio que império do leite no mundo, né? A gente é o maior consumidor de leite do mundo, alguns bilhões de litros de leite por ano. Estamos presentes em todos os países do mundo. A gente tem mais de 200 fábricas ao redor do mundo, Estados Unidos, Ásia. E aqui no Brasil a gente também é a maior empresa de laticínios, né? A gente é líder de categoria em iogurtes, e leite fluido, né? Leite UHT, leite em pó. A empresa é dona de marcas bem icônicas, né? Parmalat. A Lactalis adquiriu a Parmalat no mundo depois do problema que a Parmalat teve lá na Itália. Trouxemos a marca para o Brasil, dona de Presidente, então manteiga, queijos, tudo que é Presidente. A gente hoje fabrica, né, as manteigas, mas as manteigas têm as mesmas... a mesma receita que é fabricada lá na França. Todo ano vem um cara lá da França para fazer degustação e garantir que a gente não tá... que a gente mantenha a tradição e a receita. Algum tempo atrás a gente adquiriu a parte de refrigerados da BRF. Então, Batavo, LG, que é muito forte no Sul, agora é muito forte aqui. São marcas nossas também. Andando um pouquinho mais, adquirimos a Itambé. Então, o pessoal de Minas Gerais aí... a Itambé é muito forte em Minas, né? E é uma das principais marcas específicas no mundo. Acho que é a 7ª marca no mundo, então é uma marca bem forte, com doce de leite, queijo, e aí a gente está expandindo agora mais para o Sudeste, então aqui em São Paulo a gente já começa a enxergar manteiga e tal. E mais recentemente a gente fez a aquisição aí dos iogurtes da Nestlé, então tudo que é iogurte marca Nestlé é produzido pela Lactalis. É uma empresa que no Brasil tem 10 anos, mas é uma empresa que no mundo tem 90 anos, é uma empresa quase centenária, mas aqui no Brasil muito jovem, né? Então o desafio aí é como a gente equilibra os merger acquisitions com os projetos e a vida do dia a dia. TI ainda não é visto como uma área muito estratégica, né? Ainda do ponto de vista, inclusive, lá do pessoal da França, ainda é uma área vista como um custo, né? Então, para a gente é um pouco difícil provar valor e tudo mais para projetos que não são operacionais ou de saving ou os próprios M&As. Então, a minha área é uma área um pouco difícil de andar. Tá comprando uma briga, né? A gente compra algumas brigas, né? Eu falei, a liderança é muito importante, então hoje eu tenho uma liderança que compra as minhas maluquices, né? E que acreditou no projeto que eu vendi para ela aí há 1 ano e meio atrás. E a gente tá indo super bem. A gente tá virando referência no mundo com dados, né? E o pessoal tá gostando do que a gente está fazendo aqui. Então, ainda tem muito trabalho. Eu falo que eu voltei 6 ou 7 anos no tempo, porque eu me vejo hoje, quando eu entrei na Rect... Começando muita coisa. Começando quase do zero, assim, com muita coisa, né? A gente ainda tem uso de Axis, que é um negócio que você não escuta mais, né? Excel e tal. A gente ainda vê coisas muito manuais, é uma empresa muito operacional. Então, o próprio área de dados, a gente ainda é uma área de dados não tão estratégica, um pouco mais operacional. E tá tudo bem. O que eu falo pro meu time gente... 3 aninhos, acreditem em mim. Já fiz isso. A gente vai sofrer, né? A gente vai tomar uma portada, a gente vai falar, não, cara, mas eu gosto tanto do meu Excel aqui, meu Excel é maravilhoso, então tá bom, cara. A gente vai, mas o que eu passo muito para eles a gente precisa acreditar que esse negócio vai dar certo em algum momento do tempo. E hoje a gente já está colhendo um pouco de frutos. A área está sendo bem vista pela liderança, a gente está sendo reconhecida aí com o projeto de dados. Mas, de novo, é uma empresa muito jovem, né? Uma empresa que ainda está descobrindo os processos, né? A gente tem fábricas pelo Brasil inteiro, tem CD pelo Brasil inteiro.
As nossas principais bacias de leite são em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, né? Então, como a gente pega todo esse leite, espalha pelo Brasil e consegue produzir o melhor produto para o consumidor. É um produto que tem shelf life curto, então o desafio de... Logística. Você tem que ter um desafio logístico e de produção muito forte, porque qualidade importa muito e o timing importa muito. Então, eu preciso produzir, distribuir e chegar na gôndola para o consumidor conseguir consumir os nossos produtos com qualidade. Ainda mais no Brasil que, assim, é caminhão, né? Não tem muita ferrovia. Não, né? é tudo caminhão. O brasileiro consome muito menos iogurte do que produtos e lácteos comparado com os outros consumidores ao redor do mundo. Então, a gente tem ainda uma demanda represada. E o desafio logístico é, cara, como é que eu mando um caminhão daqui para o Nordeste com produto refrigerado e que vai chegar lá a tempo do cara conseguir levar ele para casa e consumir com a família dele com qualidade. Então é bastante desafiador, é um business bem dinâmico, vamos dizer assim. Mas é legal pensar que, cara, onde sempre tem problema, tem oportunidade. A gente pode encarar de outras formas, mas eu gosto sempre de ir por esse caminho. Você já fez em outras empresas, né, essa transformação, eu tenho certeza que você vai puxar, vai coordenar e liderar muito disso dentro da Lactalis. Só de você falar das marcas aí, cara, acho que eu não lembro de mais nenhuma outra que eu consumo que não esteja nessa lista, cara. É sensacional. O que eu ia perguntar, Felipe, com esses M&As que vocês vão fazendo, né, vão adquirindo empresas e crescendo bastante, como fica a relação, assim, da TI com relação a essas empresas, assim, como a TI vai absorvendo daqui, puxa dali, existe uma cultura própria dessa empresa, ainda tem um fator de ser uma empresa global, ainda tem uma hierarquia, né, que vocês precisam respeitar, um compliance necessário. Como é a sua vida, assim, no dia a dia relacionada a essas questões mais de aquisições e M&As e crescimento? Cara, é tudo uma questão de acordos, né? Então, eu tenho um custo ali, a empresa que a gente está comprando tem um custo também. Então, o quanto flexível é isso ou não tem a ver com o quanto os negócios são feitos, né? Então, a gente tem M&As onde as empresas que são adquiridas elas têm mais abertura e a gente consegue, né, mais parceria para receber os ativos. E a gente tem outras empresas que não são tão abertas e jogam by the book ali e falam, cara, isso é o que tem no contrato, eu vou te entregar isso, se vira. Você tem que fazer a sua vida com isso aqui. Então, é um desafio grande. Né? Eu nunca tinha participado de M&As antes de quando eu entrei na Lactalis, então, para mim, é um momento de aprendizado importante também. Mas é o dia a dia da empresa. A gente está sempre... olhando aí as oportunidades do mercado. E o fato da cultura é muito importante, né? Porque você tem, às vezes, as pessoas trabalham 10 anos, né? 5, 10 anos numa empresa que está sendo adquirida por uma outra que tem uma cultura completamente diferente, né? Então, cuidar das pessoas e cuidar de como você, como TI, afeta o trabalho das pessoas, a rotina das pessoas, é também importante, né? Então, é um baita de um trabalho, né? A gente passou por algumas implementações aí, bastante noites viradas. Dramáticas. Bastante suor. Mas aí, no fim, de novo, é como você aprende com os processos e consegue ser mais eficiente da próxima vez. Então, da próxima vez, o importante é não errar a mesma coisa que a gente errou ali. Então, a gente montar a estrutura, montar a governança e montar os processos para que quando acontecer de novo eu consiga ser mais eficiente, consiga trabalhar melhor esses acordos para receber os ativos de tecnologia da outra empresa, é chave, né? E respeitando, obviamente, a cultura, porque, né, a gente é uma empresa global, mas é uma empresa, né, relativamente... eu estou falando de empresas muito grandes que têm uma governança de TI muito mais avançada, né, e com diferentes níveis de organização, níveis locais, níveis globais, níveis funcionais, níveis técnicos, que a gente como empresa não tem. Então, acho que respeitar as diferenças é importante no processo também. Bem legal. E, Felipe, assim, curiosidade, né?
entendendo que você comentou que você fala pro seu time, né? Calma, são 3 aninhos, né? O que você imagina daqui esse tempo, assim? O que você espera conquistar? Qual você acha que são os próximos passos quando você pensa na sua área? Você pensa em transformação digital? Cara, acho que para mim é a questão do legado e do impacto é importante. Eu comento bastante com as pessoas lá que se no fim, né, dos 3, 4 ou X anos, né, a gente olhar para trás com orgulho do que a gente fez, entendendo que o que a gente construiu está gerando um impacto positivo na empresa, e que se eu sair de lá naquele momento, né, eu vou estar olhando para trás com orgulho de que eu tive dos outros lugares que eu passei, eu acho que te traz uma satisfação muito, muito pessoal mesmo, né? Mais do que grana. Mais do que, tipo, cara, fui promovido 2 vezes, dobrei meu salário, porra, importante pra caramba. Mas né, ser lembrado por uma coisa, por uma construção de uma coisa que você fez do zero, eu acho que para mim é muito mais relevante, muito mais gostoso. Te dá mais motivação de você ir trabalhar, mesmo quando às vezes as coisas corporativamente ali do ponto de vista de carreira não andam tanto. Então eu acho que daqui a 3 anos, ou 4, ou mais, a gente vai ter um ambiente de dados tecnologicamente parecido com o que o mercado tem, né, do ponto de vista de cloud, do ponto de vista de ferramenta. Para mim, a ferramenta é irrelevante, então isso é uma outra coisa que eu trago no time, né? Ferramenta A, ferramenta B, ferramenta C. Gosto mais dessa. Cara, no fim do dia, ferramenta. Vamos extrair o que a gente consegue disso aqui, mas que eu veja, né, os diferentes níveis da empresa olhando a gente. Pô, eu vejo um cara na loja olhando um produto de dados que a gente fez no celular e ele conseguir executar a rotina dele de uma maneira mais eficiente, ou ele conseguir ter uma relação melhor com os clientes, ao ponto em que eu passo para o meu CEO que ele consiga ter um controle melhor do negócio, que os diretores consigam achar as oportunidades, os gaps e traçar os planos de ação. Para mim é importante. Eu uso bastante um chart que um cara chama Brent Dykes usa bastante, e que ele fala que, cara, de 100% das empresas que coletam dados, só 5% tiram valor dessa informação. Então, eu quero estar ali no 5%. Eu quero que o que eu produza, as pessoas analisem, tenham insights e consigam tomar uma ação em cima disso. Eu acho que, para mim, o sucesso do meu projeto ali na Lactalis, não importa quanto tempo ele tome, para mim é esse. O que você acha de quem é mais xiita e fala que você tomar uma decisão sem ter os dados é pura opinião? É verdade para você? Cara, eu acho que sim, mas a gente nunca pode desconsiderar o conhecimento e a experiência das pessoas no mercado. Tem gente aí que já liderou muita empresa grande e cresce o negócio muito. Então, poderia ser melhor, poderia não ser melhor? Pô, é opinião? Mas, cara, toda opinião ela vem com uma experiência. Então, o cara, para ele estar sentado numa cadeira e tomar uma decisão, não foi à toa, né? Então, obviamente que hoje, tudo que é embasado em dados, a gente já tem evidência que as decisões são melhor tomadas, mas no fim do dia sempre tem alguma informação ali, nunca é o gut feeling, né, do cara. Comercial é muito isso, né? O cara não, é o meu feeling ali, a minha experiência, eu que conheço o negócio, eu sei e tal. E a gente não pode desconsiderar isso, né? Decisão fria, tomada só com dados, sem considerar contexto né, o quanto a pessoa ali está atrelada desse mercado, eu acho que também é um erro. Então, acho que ser xiita de um lado ou xiita do outro nunca é bom. Do cara que desconsidera o dado e fala, cara, não quero saber disso, eu sei de tudo. E o cara que fala, não, eu só vou olhar aqui, porque eu estou olhando os dados e estou analisando ali sem contexto, vou tomar uma decisão de que o cara que usa só o gut feeling usa, né? Não acho que os dois lados são tão positivos. Acho que a gente sempre tem que atrelar o contexto de negócio, a experiência, a estratégia com informação. Aí é jogo. Eu trago muito essa analogia para uso de AI. Muita gente usa AI de forma cega, cara. Assim, é impressionante.
As pessoas estão colocando lá as informações, esperando um output lindíssimo, que muitas vezes é bem produzido, é bem escrito, mas o que está lá depende da sua avaliação, da sua expertise no negócio, do direcionamento que você quer que tenha. Então, para dados é fundamental esse tato, né, que a pessoa precisa ter mediante qualquer resultado. E eu acho que, trazendo para a inteligência artificial, cara, eu acho que é muito do hype do tipo assim, cara, teu emprego vai acabar. Alguém vai tomar uma decisão melhor para você 100% das vezes. Não acho que seja esse o caminho. Pode perceber, quando aparece essa frase, aí tem alguém vendendo alguma coisa junto. Isso, esse é o ponto. Então, foi o que eu falei, as pessoas capitalizam no hype. E a gente precisa ter um pouco de sensibilidade de entender o quanto que o fator humano importa, né? A gente não vai virar um monte de robô e vai tudo ser automatizado e as pessoas vão produzir. Obviamente que a inteligência artificial traz um componente de produtividade enorme, né? Mas não dá para você acreditar que aquilo é 100% verdade e passar aquilo à frente sem ter uma avaliação prévia. Eu acho que tem muita gente fazendo até coisa pequena com isso, né? Tipo, cara, vou produzir um negócio, vou produzir uma apresentação, vou produzir um material, vou usar para fazer uma síntese de alguma coisa e simplesmente não rever aquilo, não colocar o seu toque, simplesmente acreditar que, de novo, que aquilo é uma bala de prata. Para mim é perigoso isso, inclusive, né? Você levar e esse outro tema importante que eu estou trazendo lá é como que a gente precisa responsabilizar as pessoas pela informação que elas passam à frente, né? A gente fala muito isso em segurança da informação, né? Tipo, cara, você abre uma brecha pro negócio ali apertando no botão onde você deveria ser responsabilizado por isso. Porque você recebeu treinamento, você recebe informação e tudo mais. Para mim, acho que a inteligência artificial é um pouco isso também. A gente precisa ser mais não tão duro, eu acho que um pouco mais... tomar um pouco mais de conta disso, entendeu? Sim. E a gente falou bastante de ferramenta. No fim, AI é mais uma, né? E eu acho que quando a gente pensa... Na humanidade tiveram vários, né? Então, assim, sei lá, fazer fogo. Antes as pessoas faziam na pedra, né? Hoje você tem um isqueiro. É uma ferramenta, entendeu? É muito mais fácil fazer o fogo, né? Então, assim, AI é uma ferramenta que ajuda várias atividades, né? E daí o papel das pessoas deveria ser, né? Qual é o máximo... eu preciso ser a melhor pessoa utilizando essa ferramenta. Então, assim, cara, se é uma ferramenta nova, poucas pessoas sabem utilizar, e eu vou ser uma das primeiras a saber utilizar bem a ferramenta. Esse é o primeiro desafio. E o segundo se eu gasto menos tempo fazendo coisas que eu fazia, o que eu vou começar a fazer com esse tempo livre e como que eu começo a gerar mais valor com esse tempo que foi liberado. Isso é o básico do mecanismo da humanidade em diversos momentos, né? O carro é a mesma coisa. Assim, antes eu andava de carroça, hoje eu ando com carro. Então a humanidade está ganhando tempo o tempo todo. E aí, grande parte da inteligência, né, de como que as pessoas continuam relevantes no mercado é o que eu faço com esse tempo, como que eu gero mais valor. E esse acaba sendo um desafio, inclusive, que a gente vive no movimento de transformação digital. Porque quando a gente coloca tecnologia, quando a gente coloca aplicativo, quando a gente coloca automação, é o mesmo medo. Assim, cara, mas eu fazia isso aqui, entendeu? E agora eu tenho um aplicativo que faz, né? A gente viveu o contexto... A gente trabalhou, né, com cervejarias e um dos maiores cases de transformação digital é a Ambev. Né? E a Ambev lá começou a desenvolver o BIS, que era um canal de vendas B2B. E essa é uma briga muito difícil para uma cervejaria, né, que basicamente 90% da mão de obra são vendedores. Né? Então, assim, como que você fala para o vendedor que, assim, olha, agora o dono do bar vai pedir Brahma sem você precisar ir lá, entendeu? Cara, isso é uma briga, assim, estratosférica, né? Porque eu falei, mas eu só faço isso, né? Assim, eu vou no bar e pego o pedido, né? Mas, assim, foi um movimento e é um movimento no qual... Calma, vendedor, né? A partir de agora, isso é muito básico para você fazer, né? Vamos gerar mais valor, né? Vamos ser um consultor estratégico, vamos analisar o portfólio do cliente. Vamos trazer margem. Então, assim, vamos trazer outros desafios, né? Trabalhar a parte criativa, né? Isso. E automatizar as tarefas repetitivas. Acho que, na realidade, deveria ser isso. Muitas vezes as pessoas invertem essa ideia
passando a parte criativa para a ferramenta, cria para mim, e aí eu pego o que ela criou e transponho para outro lugar. Está invertido esse valor. E só essa transposição é que para mim é o que pega, porque eu simplesmente terceirizo uma coisa que eu estou fazendo, aí beleza, aí sim eu sou substituível. Exatamente. Pela inteligência artificial. A partir do momento que eu entendo que aquela ferramenta, aquela tecnologia serve para maximizar o meu potencial dentro do negócio, aí é a galera que consegue se dar bem com isso. Né? E com informação é a mesma coisa. Pô, o cara vai substituir meu Excel aqui, o que eu vou fazer do meu trabalho? Não, meu amigo, você vai olhar esse negócio... Você vai ter trabalho pra caramba aí, né? Você vai conseguir falar pra gente como que a gente aumenta em X% a margem, ou como o vendedor consegue frequentar mais bares porque ele não precisa perder tempo ali colocando SKU e apertando o botão. Então... de novo, o desafio é cultural, né? Como é que eu faço como as pessoas entendem que elas precisam gerar mais valor e que a ferramenta está ali para maximizar o valor que ela gera para a empresa. Para mim é isso, assim, entendeu? Então... E acaba sendo uma briga contínua, né, na humanidade, né? Assim, sempre existiu, sempre vai existir, IA é mais uma. E aquele famoso assim... Pessoal, tem que engolir, esse é o futuro, né? A gente, durante o podcast, durante muito tempo, a gente fazia uma pergunta, né? IA, hype ou revolução, né? Eu acho que já passou, né? Assim, todo mundo já entendeu, né? Que são as duas coisas, né? Assim, vai transformar o mundo, tem os hypes, né? Mas, assim, com certeza é revolução e o desafio é esse, assim, como que a gente se atualiza e utiliza da melhor forma possível as ferramentas novas que estão sendo criadas. Né? E a própria indústria de IA cria muito desse hype, né? Porque elas dependem disso para crescer. Acho que a OpenAI não vai falar que a IA que eles estão criando é a super poderosa, que a versão 5.1 pensa igual um cientista, PhD. Obviamente que eles vão dizer isso porque... traz mais recurso ainda para eles mesmos. E eu acho que para mim, a gente estava até comentando um pouco disso essa semana, o quanto que as pessoas que compram esse hype e dão all-in nele vão eventualmente não se dar tão bem. Por isso que a gente vê tanto projeto de transformação de inteligência artificial falhando. Porque é tecnologia por tecnologia. Me venderam que esse cara vai transformar meu negócio, eu vou copiar e colar e beleza, vou vender 30% a mais só porque eu vou colocar aqui a OpenAI, o Copilot, ou qualquer coisa que eu vá colocar aqui na mesa. Então, hype por hype e botar todas as fichas ali, eu acho que não sei se é a melhor estratégia. De novo, inclusive, mais ainda num país como o Brasil, tem muita grana no arroz com feijão. Acho que a gente tem que olhar, talvez, com arroz com feijão e usar isso para maximizar as coisas que eu posso maximizar. E no fim, quando a gente fala de cultura, né, a gente está falando muito de instrução, educação mesmo, assim, né? Assim, você conversar, você instruir, você trazer informações novas, trazer reflexões, né, trazer provocações que às vezes a pessoa nunca colocou. E por que eu falo isso? Porque a gente está cada vez mais... imerso nesse mundo, né, de inovação, transformação, conversando muito com CIOs, com CTOs, e a gente vê muito essa questão assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa de IA porque tá todo mundo me cobrando, entendeu? Assim, o CEO tá cobrando, o board tá cobrando, então assim, a imaturidade vem até top-down, né, assim, o CEO, o CIO se sente pressionado a desenvolver alguma coisa de IA porque simplesmente tá top-down ali, né? E as próprias essas empresas de tecnologia de IA acabam trazendo essa galera para eventos que são, cara, super show, superstars, colocando um monte de coisa na cabeça das pessoas. O cara, para ele tá fantástico. E tudo parece simples, e né? E tudo é plug and play. Cara, você não precisa fazer nada, você não precisa da sua TI, você vai botar esse negócio aqui e você a tua vida... vai ter um saving de 50% na operação. Aí esse cara vem e fala, calma, a gente não tem nem o nosso pedido integradinho ali, 100%. Então é o mercado que acaba querendo girar isso porque gira e tem que trazer grana, e o pessoal da tecnologia tendo que conviver com isso e trazendo essa questão do balanço mesmo, né? Tipo,
puta, eu preciso fazer alguma coisa só porque eu preciso falar que eu tô fazendo alguma coisa, porque senão alguém vai vir aqui e vai falar que eu não tô fazendo nada, que eu tô só fazendo infraestrutura. Falar, não, você não tá gerando valor. Não, peraí, cara, tem valores também. Então, o cuidado com o hype e gerenciar bem as pessoas, eu acho que é bem, bem importante, né? Eu tava até pensando aqui, né, sobre essa questão de cultura. Cara, meu pai, para ele começar a usar o Waze foi um inferno. Foi relutante, cara, né? Eu sei o caminho, eu tenho o meu guia aqui. Não, pai, mas você não precisa parar, achar qual página que você tá. Aí você chega no final da página, você tem que achar qual página que continua, que é 30 páginas. Não, você digita aqui, ele vai te levar. Não acredito nesse negócio. Ele erra o caminho. Não, porra. Então faz assim, ó. Você sabe o caminho, eu sei o caminho. Liga para ver só como é que é. Aí você vai a experimentação paralela até que hoje ninguém tem mais guia em casa e todo mundo consegue usar os aplicativos que a gente tem aí, o Maps, o Waze, enfim, qualquer um. E eu acho que essa é uma perspectiva legal, Felipe, porque assim, é a gente entender que é natural e as pessoas precisam simplesmente aceitar que habilidades que você tem, elas muitas vezes elas perdem valor, né? Então, eu dou esse exemplo também, o meu avô era assim. Só que assim, o meu avô, ele sabe, cara, muito nome de rua, entendeu? Campinas, ele sabe todos os nomes de rua. São Paulo, ele sabe nome de rua. Ele tem uma baita memória pra isso. E eu não sei nome de rua nenhuma, entendeu? Mas assim... E eles ficam bravos com a gente. Eles ficam bravos. Não sei. Então, assim, é uma habilidade legal, né? Na hora que ele fala assim, a rua tal, cruza em tal lugar, você fala, pô, que da hora, né? Ele tem essa habilidade. Mas não é uma habilidade que gera valor hoje em dia. Então, assim, eu não ter, em algumas vezes, falo, putz, seria legal ter. Mas não gera valor, entendeu? Hoje eu tenho até... Desde que eu tenho a bateria, tá tudo bem, né? Então, é natural na humanidade, né, habilidades perderem valor, né? E as pessoas precisam aceitar, acho que faz parte disso, né? Então, os movimentos de transformação, de inovação, de IA, a pessoa precisa também aceitar isso, que, poxa, algo que você tinha muito valor em fazer, simplesmente perdeu. Sabe um negócio que eu uso de exemplo às vezes? É a parte de... Nós somos profissionais de tecnologia, e a gente sabe que profissional de tecnologia às vezes é muito introspectivo, tem uma comunicação ruim. Então, uma habilidade minha durante muito tempo era escrever bem. Assim, cara, você pegar um cara de tecnologia e conseguir redigir um bom e-mail, né, com lógica, raciocínio lógico, construtivo, educado, cara, era uma habilidade difícil. Eu perdi esse valor, entendeu? O cara digita 2 linhas, joga lá no chat GPT e sai meio lindo. Esse valor que eu tinha já não é um valor mais, entendeu? Então, assim, qualquer pessoa escreve um e-mail bem hoje com o chat GPT. Por outro lado, é o que a gente falou mais cedo, você tem a experiência de conseguir pegar esse resultado, avaliar, cabe com o meu tom de voz, com a minha cultura, com a mensagem que eu preciso informar. Então, esse é o grande diferencial. E para mim também tem um ponto importante que eu levo bastante para mim, é a questão das relações. Então, cara, quem tá lendo o e-mail tá sabendo que aquilo veio do GPT. Então, o quanto isso traz o sentimento de confiança no que você está trazendo como profissional. Sendo que qualquer pessoa poderia ter escrito aquilo usando o chat GPT. Então, ou qualquer... Não é só o travessão que entrega. Exatamente, cara. Então, assim, a questão das relações e da relação de confiança, né? E dessa questão da comunicação, de você chegar, de se aproximar do seu stakeholder, de você ter uma relação de confiança, eu acho que é importante. Não dá para ser frio assim o tempo todo e falar que qualquer coisa que sair dali vai sair. Senão, cara, não precisa do Felipe na cadeira dele, não precisa do Daniel, não precisa de ninguém. Qualquer um, bota ali 3 palavras que eu vou sair com... Não, cara, eu tenho dificuldade de comunicação, então eu vou dar meu tom, mas eu quero deixar esse texto um pouco mais amigável. Pô, legal. Maximizei. Uma palavra que você muda, né? Maximizei, consegui, né? A gente às vezes, né, essa questão da troca de mensagem, às vezes é muito impessoal, às vezes você acaba sendo mais duro, um pouco mais frio do que você gostaria de ser quando você tem uma comunicação verbal. Pô, me ajuda aqui a ser um pouco menos frio, um pouco menos direto. Então você está passando a mensagem, é a sua mensagem, mas você está usando ali a capacidade da ferramenta para maximizar o poder de comunicação e não gerar uma briga, porque você usou uma palavra errada ali só porque você colocou. Então, a gente, de novo, maximizar essa questão e acreditar ainda que as relações humanas têm algum valor, né? E que tem valor, né, em você escrever aquele e-mail, né? Em você conseguir passar uma mensagem. Mesmo que você use uma inteligência para dar um tapinha ali. Acho que isso é muito legal, assim, até
não tinha parado para pensar, mas no mundo no qual a gente vai ter ferramentas cada vez mais para produzir mais rápido, melhor, né, com menos esforço, as relações pessoais vão voltar a ser cada vez mais relevantes, né? Assim, Cara, eu acho que as soft skills nunca estiveram tão em alta como estão agora. Cara, no fim do dia, assim, até para mim como profissional, né? O que é o meu diferencial hoje como profissional? Porque de não fazer projeto de dados é como eu consigo transportar isso para um mundo que não é técnico e que as pessoas consigam absorver que o trabalho técnico que a gente faz, ele é relevante para o negócio. Cara, é isso. É o jeito como eu me relaciono ali com as pessoas que eu atendo, é o jeito como eu me relaciono com o meu time, é o jeito como eu me relaciono com o meu líder. Não vai ser um e-mail que vai fazer isso. Não Relacionamento. cara, não é ali. A gente não dá para entrar nesse papo hoje, mas a questão do home office e tudo mais, dá para ser também menos frio, um pouco mais humano, falando ali no Teams. Sim, ou em ferramentas, chamada, né? Ligação. O ponto para mim é o quanto que você entende que aquilo é importante e o quanto você coloca de esforço de verdade naquilo, porque para mim ainda tem muito valor. Bem legal, cara. Cara, estamos chegando nos finalmente. Foi uma bela conversa, eu gostei bastante. A gente, muito da fundação da Build, acho que eu compartilhei com você, Felipe, está relacionado a impacto, né? A legado. A gente acabou fundando a Build muito com esse propósito, né? Até a nossa tagline é Building Impact Driven by Purpose, né? Então, é isso. Então, é muito legal ver, e é relativamente raro, né, você ter profissionais de tecnologia falando sobre isso, então é muito legal ouvir, né, de você. Obrigado. Acho que tem muita sinergia falar de legado, de impacto. Não é tecnologia por tecnologia, a gente tem que gerar valor, tem que entender o negócio, tem que servir o negócio, né? Então, a proximidade da TI com o negócio, acho que essa é uma briga muito grande que a gente tem. Um dos maiores desafios é o negócio entender que TI não é uma área fornecedora, né? Não é assim, vou abrir um chamado, eu vou pedir um sistema, a TI entrega, né? É unificar até isso, da própria né? TI também, ter a sensibilidade, o cuidado de atender bem a área de negócios. Pô, deixa eu superar as expectativas desse cara. Eu não faço um software, eu vendo leite, entendeu? Cara, isso é... O que é entregue? Entreguei essa garrafa de água. Pô, a rosca tá muito forte, eu não consigo abrir. Tá, entreguei água. Mas no fim do dia o cara conseguiu tomar água? Não conseguiu. Então, de novo, qual que é o propósito? O propósito do cara é tomar a água. Então, você precisa entregar um projeto que consiga fazer com que, no fim do dia, todo mundo consuma os iogurtes que a gente tem ali. Manteiguinha presidente na mesa do pessoal. Que ainda é pouco, né? Se o amigo brasileiro ainda consome pouco, né? Também. Consumam mais iogurte. Consumam mais iogurte. É gostoso. E faz bem. Faz bem. Cara, mas parabéns. E, Felipe, a gente gosta de terminar, cara, assim, pedindo, né, para o nosso convidado compartilhar uma grande lição de vida, um mantra, alguma coisa que você gosta de refletir, que fez diferença na sua vida, que você gostaria de repassar. Cara, foi basicamente o tema da nossa conversa, que são coisas que eu acredito bastante. Primeiro é sempre a questão da liderança. Então, como eu fui impactado pelos meus líderes positivamente e negativamente também, porque a gente tem que aprender com as coisas que acontecem. E como eu trago isso para os meus liderados hoje, para as pessoas que estão ao meu redor. Então, para mim, o meu mantra é mantenha as pessoas que estão em volta de você felizes, né? E trabalhando com propósito, e trabalhando com essa visão do futuro, e trabalhando com vontade de fazer as coisas. Então, nem sempre trabalho é legal, não é legal. Mas no fim do dia, se eu acreditar num projeto, se eu acreditar no que eu estou fazendo, vai ter valor, né? E que a minha liderança está apoiando as coisas, eu acho que é a coisa mais importante. Então, é manter o time coeso, o time unido, né? As pessoas que você trabalha próximas. Então, acho que a questão do relacionamento interpessoal tem, né, um impacto positivo. Eu saber o que o cara gosta, eu fazer ali uma conversinha de futebol, um papo de café, traz as pessoas junto com você. Então, manter o time ali, para mim, é uma coisa muito importante. Eu prezo muito por isso. Talvez mais do que a minha própria felicidade no trabalho, eu gosto muito de trazer isso para a equipe. E a questão do valor, né? Então, eu estou ali para entregar valor para a empresa. Não estou ali para entregar projeto de TI, não estou ali para entregar Power BI, não estou ali para entregar ClickSense, não estou ali para entregar inteligência artificial ou tal.
Eu acho que a questão do propósito ela é muito, muito relevante. Então, trabalhar com coisas que geram valor, para mim, é crucial. Pra gente fechar, voltando, por exemplo, da montanha. Mas eu acho que você falou, Felipe, basicamente é o papel de um líder, né? Então, o que a gente entende muito é que o papel do líder... E aí é até curioso, porque quando a gente fundou a empresa, a gente falou assim, cara, e aí, né? O que é, né? Ter uma empresa? Daí você vai no Google, aí você fala assim, você tem que ter missão, visão e valores, né? Assim, todo mundo que abre uma empresa tenta, assim, é o playbook de abrir uma empresa. E no começo era quase assim, a gente precisa ter, mas isso foi ganhando muita relevância pra gente, né? Porque o papel do líder, basicamente, é assim, galera, vocês topam subir lá, entendeu? A gente tá indo para lá, ó, vocês topam? Isso aí é a visão. É para onde que a gente vai. O outro é por quê? Aí é a missão. Cara, a gente vai para lá por causa disso. Vai ser legal pra caramba, a gente vai mudar, a gente vai chegar lá e vai fazer alguma coisa. Aí é a missão. Por que a gente tá se atrevendo a fazer isso? A outra é, se vocês toparem ir lá por causa desses motivos, vamos combinar as regras do jogo. Durante a jornada, a gente não vai fazer isso, a gente não vai valorizar isso, a gente vai valorizar isso. Isso são os valores, né, que você vai ter. E aí o papel do líder é garantir esses combinados, que é o manual da cultura, né? Então garantir que isso aqui, galera, foi isso aqui que a gente combinou, entendeu? Não vamos esquecer que é para lá que a gente está indo, que é por isso que a gente está indo para lá. E inspirar o time, né? Então, assim, é muito menos do que arrastar a galera, é muito menos do que dar chicotada pra galera subir, tá reforçando esses combinados pra galera subir feliz, contente, entendendo o propósito, por que tá fazendo, né? E inspirar as pessoas, né? Então, acho que reflete muito do que... É isso. E sempre deixar claro de que não vai ser fácil. Shit happens. Subir montanha não é fácil. Mas que no fim do dia a gente vai conseguir chegar na montanha. Vamos dar umas tropeçadas, vamos ralar o joelho, vamos sair com o cotovelo roxo. Mas ninguém solta a mão de ninguém. Mas se a gente entende que no fim do dia subir na montanha vai ser uma coisa legal, vamos com tudo, né? E vamos junto. E às vezes nem é para todo mundo, né? Tem gente que não conecta com isso. Essa pessoa naturalmente vai se afastar do grupo, ou vai sair da empresa, enfim, vai achar um lugar para ela e tá tudo bem. É normal e até bom. É melhor para todo mundo. Para ela... E eu acho que assumir esse tá tudo bem é chave. Então, cara, tá tudo bem, velho. Você não tá acreditando no projeto, então, cara, vai ser feliz. Exato. Que a gente vai ser feliz aqui porque a gente acredita que isso é legal para todo mundo. Então, assumir o tá tudo bem também é importante. Cultura é importantíssima, isso aí. Sim. Valeu, cara. Gente, brigadão pela oportunidade. Muito bom conversar com vocês. Valeu. Belíssimo papo. Grande parceiro aí. Episódio 2 da segunda temporada aí. Parabéns pela carreira. Vamos que vamos. Vamos acompanhar aí para ver os próximos anos. É isso aí. Conta com a gente para poder ajudar nos desafios aí. Tamo junto. Obrigadão. Valeu. Galera, obrigado por estarem aqui conosco. Espero que tenham gostado tanto quanto a gente gostou. Foi um papo muito rico, muito alinhado com tudo que a gente acredita. E até uma próxima. Valeu, abraço. Valeu. Valeu.